homenagem a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em homenagem à sua reencarnação, neste mês nós estamos fazendo uma série de palestras, e a palestra de hoje, ela tem o título de Pesquisa Científica sobre a Reencarnação. Kardec disse que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E a ciência tem como objeto o estudo do princípio material. E a religião tem como objeto essencial a compreensão do princípio espiritual. E o princípio espiritual é uma das forças da natureza que reage incessantemente sobre o princípio material. E, reciprocamente, o princípio material reage incessantemente sobre o princípio espiritual. E assim, como resultado, o conhecimento de uma não pode estar completo sem o conhecimento da outra. As duas se completam. E as leis que regem o princípio espiritual e as leis que regem o princípio material, elas têm o mesmo princípio que é Deus. E assim, elas não podem ser uma negação da outra, pois Deus não quer destruir a sua própria obra. E aí Kardec diz que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem ter o seu complemento. E as duas forças, ciência e religião, marchando juntas, servirão uma de apoio à outra. E vejam que ao longo do tempo isso vem acontecendo. Nós temos conhecimento, nós temos notícias das várias pesquisas científicas que são feitas, são realizadas e que vêm de acordo com os conceitos e os ensinamentos do Espiritismo. E vejam que por isso, hoje, nós trazemos aqui este tema, pesquisa científica sobre a reencarnação. E aí, em primeiro lugar, vamos relembrar o que é a reencarnação. Aí, Jesus, um dia, conta o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que uma noite ele foi procurado por Nicodemos, que era um fariseu, e ele era muito bem conceituado no seu meio. E aí, Jesus disse a Nicodemos, na verdade, eu te digo, que só verá o reino de Deus somente aquele que nascer de novo. Então, dizendo isso, Jesus revelou que a reencarnação é uma lei. É uma lei, sendo uma condição necessária e indispensável para a evolução do espírito. Ou seja, a reencarnação é uma condição necessária e indispensável a todos nós, que somos espíritos imortais. Bem, aí nós sabemos que desde os tempos mais remotos, no Egito, por exemplo, deixa eu passar aqui. Então, no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, havia uma crença que dizia que o bebê, antes de nascer, já viveu e que a morte não era o fim. E no papiro de Anne, que hoje se encontra no Museu Britânico em Londres, está escrito que a morte não é o fim. Aproximadamente em 1320 a.C., Pitágoras e o seu mestre Ferécides, eles diziam que o homem retorna à vida várias vezes.
E os egípcios diziam, então, que a preservação do cadáver era indispensável para que a vida continuasse após a morte. E daí surgiu o costume de fazer a mumificação dos cadáveres. E na Grécia, no século VI a.C., Pitágoras, foi na Grécia que Pitágoras e Ferécides foram os grandes divulgadores também da continuidade da vida. E Sócrates, na Grécia, 470 a 399 anos antes de Cristo, ele ensinava a imortalidade da alma e as várias existências. Bem, em 18 de abril de 1857, nós tivemos aqui em nosso mundo o advento da doutrina dos espíritos. E a doutrina dos espíritos esclareceu que a reencarnação é a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo material, novamente constituído, que nada tem a ver com o corpo antigo. E justamente 68 anos antes da vinda da doutrina espírita para a nossa humanidade, Lavoisier já havia anunciado a sua lei de conservação da massa, que é bem conhecida, né, essa frase, que ele diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Bem, nada se cria. Por quê? Não é possível criar a matéria a partir do nada. Só Deus cria. O homem descobre algo ou inventa algo. E, portanto, os homens não criam. E ele disse: nada se perde. Ou seja, a matéria não desaparece, mas apenas ela muda de forma. E ele fala ainda: tudo se transforma. Isto é, as substâncias reagem e se transformam em outras, rearranjando os seus átomos. Em resumo, uma pessoa, ao desencarnar, ela entrega à Terra os elementos básicos que constituem o seu corpo material, que são o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. E esses elementos, então, eles reagem e, através de novas combinações, eles formarão outras matérias. Isso é explicado racionalmente, logicamente, pela ciência. Portanto, a volta do espírito à matéria no mesmo corpo não é possível. E a ressurreição? O que, então, seria a ressurreição? Porque a ressurreição é a reencarnação, e muitas pessoas confundem uma com a outra. Às vezes, até alguns acham que é a mesma coisa. Mas a ressurreição, conforme a explicação da doutrina espírita, é a manifestação visual, é a aparição de um espírito no qual o espírito pode se tornar visível. E o princípio, então, da manifestação, da aparição, está nas propriedades do perispírito, que é o corpo semimaterial do espírito, que pode sofrer diversas modificações pela vontade do espírito. E essas explicações detalhadas nós encontramos no Livro dos Médiuns, que é um dos livros da codificação espírita, no capítulo 6, versículo 23. Ao longo do tempo, várias outras pesquisas foram sendo realizadas, que muito contribuíram para o conhecimento dos homens e também para a compreensão sobre a reencarnação. Olha, não vai ser possível trazer várias delas ou
todas elas, porque nós levaríamos horas e horas, talvez dias e dias, para fazer isso. Então, eu vou trazer aquelas que chamam mais a atenção e que vêm de encontro ao Espiritismo. Aí, nós vamos trazer aqui um fisiologista francês de nome Charles Richet, que muitos devem já conhecer. Bem, Charles Richet ele foi o ganhador do Prêmio Nobel, com a sua tese, o seu trabalho sobre anafilaxia, que é a reação alérgica grave que pode levar a óbito. E, apesar de Richet não se declarar espírita, ele reconheceu a importância de Allan Kardec como um cientista consciencioso, que valorizou a observação e a experimentação no espiritismo. E Richet inventou o termo metapsíquica, que se refere ao estudo científico dos fenômenos psicológicos e mecânicos que não se enquadram nas ciências convencionais, mas que eles podem ser atribuídos a forças inteligentes ou a poderes desconhecidos que estão latentes na inteligência humana. E a esses fenômenos psíquicos, ele deu o nome de criptestesia, telecinesia e a ectoplasmia. Vejam, são nomes tão complicados, né? Porém, Kardec disse que para as coisas novas, necessitamos de palavras novas. Bem, então vamos lá. O que seria a criptestesia? É a investigação desses fenômenos psíquicos sobre o conhecimento sem aprendizagem aparente. Ou seja, vocês já viram no YouTube crianças de 3, 4, 5 anos tocando peças de Beethoven, de Bach, mas eles tocam como se eles fossem adultos e já concertistas, né? E de onde, então, que eles já aprenderam a tocar dessa forma? Bem, e aí, mas aí Carl Gustav Jung, que é um psicanalista, né? Ele foi, inclusive, aluno de Freud, ele disse que um bebê que nasce não é uma folha em branco, mas ele já é um livro com várias folhas escritas, significando que ele já traz uma bagagem de vidas anteriores. Bem, e a telecinesia, o que seria? É a investigação da ação mecânica sobre objetos sem nenhum contato. E a doutrina espírita explica este fenômeno de telecinesia, que é um fenômeno de transporte, que consiste no transporte espontâneo de objetos que existem em um determinado recinto, que geralmente são flores que aparecem ou são mudadas de lugar, ou frutos, ou joias, ou outros objetos. E Richet, então, também cunhou o tema ectoplasma, para descrever a substância que emanava dos médiuns, principalmente nos fenômenos físicos. Bem, além de Richet, foram desenvolvidas várias outras pesquisas científicas que contribuíram para a compreensão da reencarnação, usando várias metodologias diferentes. A primeira delas é a de lembranças espontâneas. Depois, o que são as lembranças espontâneas? Nesta metodologia, essa metodologia das lembranças espontâneas, aqui aparece um cientista que foi que estudou muito sobre a reencarnação
e ele foi chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. E ele foi incansável em suas pesquisas, em seus estudos sobre a reencarnação. E sobre as lembranças espontâneas, era assim, o trabalho dele se concentrava em investigar os relatos espontâneos de crianças em países como a Índia, a Tailândia e o Líbano, que essas crianças, de maneira espontânea, elas contavam as suas vidas passadas. E aí, o que acontecia? A Ian Stevenson e a sua equipe, eles viajavam para esses países para verificar os fatos, confrontando esses fatos com os registros de pessoas já falecidas. Né? E em 1966, ele publicou um livro que até eu tenho o título de 20 casos sugestivos de reencarnação, e que é um trabalho bem conhecido, e ele relata essas investigações sobre as 20 crianças que relatavam as suas vidas passadas. E aí tem a segunda metodologia, eu vou passar aqui para deixar aqui. Então, essa segunda metodologia é sobre marcas e malformações congênitas, que é a correlação entre as marcas de nascença ou defeitos congênitos nas crianças e as feridas fatais que as pessoas supostamente reencarnadas teriam sofrido. E ele publicou um livro chamado Reencarnação e Biologia, que é um estudo no qual ele analisa a possível conexão entre a reencarnação e as marcas físicas presentes no nascimento. E a terceira metodologia, que é a regressão de memória. Muitos pesquisadores utilizaram essa metodologia de regressão de memória. Então, a pessoa entra num transe, induzido ou não, e relata a sua experiência no ventre materno, ou elas são levadas às vidas passadas e relatam as suas experiências. E aí, acontece que nesta metodologia, as pessoas demonstraram os traumas que elas carregam, por exemplo, como angústias, ansiedade, neuroses, psicose, etc., que elas carregam na vida presente. E então, elas receberam ajuda e trabalharam de forma consciente a causa do problema. E algumas pessoas até chegam a falar outros idiomas, porque talvez em vidas passadas elas tenham vivido em outros países, com outras línguas, e aí elas até chegam a falar outros idiomas, e foram até o lugar para comprovar, o lugar até onde elas moravam, e aconteceram até reencontros familiares de outras vidas. Bem, e a quarta metodologia é o estudo com neuroimagem, que ela estuda o metabolismo cerebral durante o transe nas áreas do cérebro onde estão as lembranças. E em relação a essa regressão com neuroimagem e mapeamento cerebral, o Dr. Júlio Pérez, que ele é um psicólogo e neurocientista na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele diz: as áreas do cérebro ativadas durante a regressão são as áreas da memória, não são as áreas da imaginação, o que prova que as pessoas não estavam fantasiando, mas sim recordando experiências de vidas passadas. E a quinta metodologia é a pesquisa mediúnica. Bom, essa aqui nós conhecemos um pouco mais, né? E nesta metodologia foram usadas principalmente as psicografias. E aqui no Brasil, nós temos, assim, a satisfação de ter Francisco Xavier aqui conosco, que nos deixou um legado de psicografias, e essas
psicografias continham fatos, dados pessoais, datas, relatos que foram comprovados verdadeiramente. Então, vejam a riqueza que Francisco Xavier nos deixou. Bem, e aí, por último, nós temos a metodologia, que é a transcomunicação instrumental. E nós aqui gostaríamos, então, de citar o nome de Hernani Guimarães Andrade, que é considerado um dos maiores pesquisadores científicos do espiritismo contemporâneo aqui no Brasil. E ele realizou um trabalho árduo e profícuo no campo da pesquisa nas áreas da parapsicologia, psicobiofísica e transcomunicação instrumental, que é a comunicação com mentes extracorpóreas através de aparelhos eletrônicos, ou seja, então, através dos aparelhos eletrônicos, nós ouvimos a voz dos espíritos. E outros cientistas, neurocientistas e psiquiatras, hoje também estão fazendo essas experiências, ainda continuam fazendo essas experiências. Bem, os ensinamentos sobre a reencarnação trazidos pelo Espiritismo e trazido pelas pesquisas científicas possibilitaram ao homem o enriquecimento do seu pensamento. Por quê? Nós começamos a compreender melhor de onde nós viemos. Com a doutrina espírita nos explicando sobre a nossa criação, sobre a nossa evolução como espíritos imortais. Não somos espíritos eternos, porque só Deus é eterno. Ele não teve começo nem fim, mas nós tivemos começo, porque fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas somos imortais. Bem, então, essa compreensão da criação e evolução do espírito na matéria, no mundo material, nos diz, e nós chegamos a compreender perfeitamente de onde viemos. E o nosso pensamento também foi enriquecido de sabermos quem somos, através do autoconhecimento e da autotransformação. Então, nós, sabendo quem nós somos, pelo processo do autoconhecimento, pelo processo da autotransformação, nós estamos seguindo a lei que Jesus nos ensinou, quando ele disse, cuidai do corpo e do espírito. E hoje em dia, nós temos várias pesquisas, vários ensinamentos sobre o conceito de cura, sobre as causas das doenças. Nós sabemos que os valores morais são indispensáveis para a saúde da alma e do corpo material. E sabemos que amar e perdoar são atitudes de sanidade. E sabemos também o sentido dos tratamentos espirituais e das terapias complementares. E o nosso pensamento também foi enriquecido em saber para onde vamos. Ou seja, com todas as explicações sobre a imortalidade da alma. Então, a visão do homem, ele não se restringe mais apenas às coisas materiais ou a este mundo, mas nós vamos mais longe. E isso nos traz a esperança e a fé. E hoje, atualmente, a física quântica e outras ciências, como a epigenética, estão nos trazendo, ampliando mais e mais e mais todas as pesquisas e todo o trabalho que já foi feito até agora. A epigenética estuda a influência do ambiente em nossos genes,
alterando as substâncias químicas que são associadas aos nossos genes e que nos ajudam mais a entender por que as doenças ocorrem e explorar novos caminhos para o tratamento. Né? E nós não poderíamos, então, encerrar esta palestra sem agradecer aos nossos irmãos espíritas de hoje, que eles também são cientistas, pesquisadores e estudiosos, e que estão trazendo para nós conhecimentos muito, muito valiosos, que nos auxiliam mais em nosso dia a dia, que nos auxiliam mais a praticarmos as ações de acordo com as leis de Deus e que nos auxiliam mais a buscar todos os recursos que necessitamos para termos uma encarnação que seja, que nos leve a mais próximos a Deus. Bem, e aí, então, a reencarnação, para encerrar, nós não podemos esquecer que a reencarnação é um presente que nós recebemos de Deus. Deus, o nosso Pai de amor, com a sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele nos concede a reencarnação, ou seja, as várias vidas na matéria. Ele é um pai amoroso que diz para os seus filhos: filho, vá para a escola para você aprender e para você refazer as suas experiências. E assim você vai vencendo pouco a pouco a distância que te separa de mim. Você vai vencendo pouco a pouco a distância para você chegar ao reino de Deus, conforme Jesus nos ensinou, que é o nosso destino, é onde todos nós chegaremos e é onde só existe a felicidade e a paz. Então, que Jesus nos proteja, nos ilumine a todos e que Deus nos abençoe para que nós possamos, nesta encarnação, nos prepararmos adequadamente para as nossas vidas futuras e estarmos bem próximos a Deus. Graças a Deus.